saudáveis e, é claro, deliciosos. E com estes ingredientes, a doutora Hitz vai nos ensinar, Michele Hitzmann, vai nos ensinar a fazer um sanduíche gostoso. Não aquele sanduíche cheio de gordura, muita coisa. Não, esse é um sanduíche saudável. Verdade. Primeiro, prazer. Bem-vinda. Contigo, Rita. Bom estar trazendo ideias novas, ideias saudáveis. O pessoal que está em casa muito assustado com esse final de ano, com as festas que estão por vir. Sempre uma fartura de comidas muito gordurosas, pesadas no sal, muito álcool. Então, temos alternativas saudáveis também para contrabalancear isso tudo. Isso é importante. Essencial. Agora, hoje, com estes ingredientes, nós vamos preparar um sanduíche. Isso. Como é que foi minha sugestão? A gente, às vezes, fica muitas horas sem comer, porque está todo mundo de férias, passeando na praia, no parque, e acaba segurando essa fome inteira para de noite se destruir na ceia de Natal ou na ceia de Ano Novo. Então, a dica aqui é não fique muitas horas sem comer, porque o estrago depois é maior. Quando você fica muito tempo sem comer, na hora que você para, você come muito mais do que você precisava. Então, um sanduíche no meio do dia, para dar aquela enganada na fome, cai sempre muito bem. E esse sanduíche, em especial, ele é muito saudável porque ele é muito rico em fibras. Então, as fibras vão facilitar muito os hábitos intestinais. Então, numa época que a gente come muita farinha branca, muito açúcar, ele tende uma constipação, ele vai ajudar a soltar o intestino. E mais importante ainda, ele é muito rico em proteínas boas, com baixo teor de gordura. Então, vamos ilustrar aqui os ingredientes do sanduíche. Seria basicamente o pão integral. Vamos colocando para lá. São Então, duas fatias de pão integral. O pão integral, diferente do pão branco, ele pode ser consumido por pessoas que têm já uma resistência à insulina, que estão com uma tendência a diabetes, ou já os próprios diabéticos. A indicação é o uso das farinhas integrais. Então, o pão integral ele pode ser consumido por esse tipo de pessoa. Ele aumenta a saciedade. Quando você troca o teu pão branco por um pão integral, você fica mais saciado por mais tempo. Farinhas brancas deixam você com fome muito rápido de novo. Então, já ajuda você a fugir um pouco daquela gula de estar o tempo inteiro comendo. Então, são duas fatias. Isso é bom, porque você falou sobre comer muito à noite. Mas eu acho que nesse período de férias, um pecado que a maioria das pessoas comete é, por estar em casa, por estar de férias, assaltam a geladeira e beliscam o tempo todo. Esse também é um pecado? É muito diferente, as pessoas às vezes não conseguem diferenciar o que é você ter fome, como pedir comida, ou você simplesmente ter vontade de comer. Às vezes, o mais comum é a vontade de comer. Às vezes, se você tiver com fome, você pensa que você ficaria muito satisfeito com um prato de arroz, de feijão, um bife. Quando você está com vontade de comer, aquilo não te apetece. Você quer uma pipoquinha, um chocolatezinho. Se não for aquilo, você não quer. Então, não é fome. Quando a gente está com fome, a gente busca um alimento. Então, naquela hora que você quer dar uma beliscada, ou que você vai passar muito tempo na rua e não vai saber onde se alimentar direito, em vez de comer aquele quibe, aquela coxinha da esquina, tem o teu sanduíche de pão integral já na bolsa, já é aquela emergência, está com fome, já dá aquela beliscadinha e supre aquela necessidade também de beliscar, de fazer um lanchinho rápido. Perfeito. Então, esse pão vão ser as duas fatias do pão integral, e aí eu digo, esse é um sanduíche, que eu digo, um super sanduíche hiperproteico. Então, para as pessoas que querem aumentar a quantidade de proteína na dieta, a proteína é responsável por manter massa muscular, manter o tônus muscular, manter os ossos fortes. Então, a gente tem dois ingredientes basicamente de alto conteúdo proteico. Primeiro, temos aqui o blanquê de peru. Ele já está aqui picadinho. O blanquê de peru, diferente da carne, diferente de embutidos, ele tem baixo teor calórico, baixo teor de gordura e é uma boa fonte de proteínas. Então a gente vai usar o blanquê de peru já picadinho, a gente coloca um pouquinho. Outro ingrediente com elevado valor proteico, esse aqui é muito pouco conhecido dos brasileiros, Rita, é o queijo cottage. Muitas pessoas já acham que o queijo Minas é muito saudável, que a ricota é muito saudável. Eu diria que esse queijo cottage, ele é até 3 vezes menos calórico, tem menos gordura e tem um colesterol bem mais baixo até do que os queijos brancos que a gente já conhece. Então, fica aqui uma dica, o queijo cottage para ser usado em sanduíche,
para ser usado em substituição à ricota, por exemplo, no recheio de uma panqueca, de uma lasanha, em substituição ao queijo Minas também, ser utilizado para fazer uma salada. Ele é muito bom, muito saudável. As pessoas deveriam consumir. Tem alguma mais restrição, dele. não? Pelo contrário, pessoas que são intolerantes à lactose, que têm aquele problema de que ficam com gases, com o abdômen muito dilatado quando consomem derivados de leite. Exatamente. Normalmente isso é porque o alimento ele é muito rico em lactose. O cottage ele é baixíssimo em lactose, então ele pode ser consumido por esse tipo de pessoa que tem intolerância. A digestão dele é muito fácil. O que eu tenho observado é que na maioria das dietas que têm sido divulgadas nos meios de comunicação, impresso, televisivo, radiofônico, as pessoas têm colocado o queijo cottage. Então, se ainda não caiu no hábito dos brasileiros, com esse incentivo da mídia, eu acho que vai, com certeza, estar nas próximas dietas. Porque depois dessa lista de benefícios que você passou, doutora, eu tenho certeza que as pessoas vão olhar com um olhar diferente para o queijo cottage. E quando for comprar no supermercado, ainda observar, nós temos dois tipos de queijo cottage. O queijo cottage que é feito com leite semi-desnatado e o queijo cottage que é feito com leite desnatado. Esse feito com leite desnatado, ele tem praticamente pouquíssima caloria e zero de gordura. Então esse é ainda mais indicado para as pessoas que querem reduzir a quantidade de calorias. A gente encontra como light? Não. Na verdade, você tem que olhar no rótulo. Nos ingredientes vai estar escrito se o queijo cottage é feito com leite semi-desnatado ou desnatado. Dê preferência para o desnatado se você tem esse intuito de emagrecer, de diminuir a quantidade de gordura e de calorias no teu sanduíche natural. Perfeito. Então a gente não tem muito medida, Rita. Isso aqui vai bem de olho mesmo, cada um coloca a medida que quiser. Aqui a gente vai juntar todos os ingredientes e fazer uma pastinha. O queijo cottage ele dá uma liga. Ah, perfeito. Então ele diferente serve, da ricota que fica todo a granulado. ricota ela esfarela muito, né? E nós não consegue dar uma consistência. Então, para a gente acrescentar aqui a nossa mistura, a gente vai usar aqui um pouquinho de cenoura raladinha. Nossa cenoura está quase um quilozinho de tão raladinha que ficou. A cenoura é excelente no verão, aquele pessoal que quer pegar um super bronzeado. Cenoura riquíssima em vitamina A, em beta-caroteno. Então ela dá aquela corzinha e dá um gostinho mais adocicado à nossa receita. Então a gente vai misturando os ingredientes, já vai dando um aspecto de pastinha. E aí para a gente complementar essa pastinha do nosso sanduíche natural, a gente pode acrescentar um pouco de uva passas. Uva passas são excelentes, têm poderosos antioxidantes, são riquíssimas em fibras também, em potássio. Então, no verão, que você sua muito, que você desgasta, você tem uma desidratação, é bom estar repondo potássio. A gente coloca um pouquinho de uva passa, também dá aquele gostinho mais docinho na receita. É aquele toque especial. Tem muitas pessoas que não gostam muito de misturar doce com salgado. Então, aí as alternativas seriam outras. Pode colocar uma azeitona, pode colocar uma salsinha e elimina, então, uma uva passa. No caso da azeitona, ela não é calórica? A azeitona ela tem bastante caloria por causa do tipo de óleo que ela oferece, que é o óleo que na verdade gera depois o azeite. Mas é saudável. É muito saudável. Se você puder substituir margarina, manteiga, maionese por azeite de oliva é azeitona, é a forma mais saudável que você tem de estar botando um pouco de gordura na sua alimentação. A gente tem que fazer dieta e cortar toda a fonte de gordura não é saudável. Você precisa de gordura para estar produzindo os seus hormônios, gordura para estar mantendo cabelos saudáveis, unhas fortes, uma pele com elasticidade. Então, cortar toda a gordura da dieta é um crime. Então tem que ter um pouquinho, mas tem que ser uma gordura saudável. Uma gordura saudável. Então aqui a gente já tem uma pastinha. E para a gente aumentar ainda mais o conteúdo de fibras desse sanduíche, entenda, quanto mais fibra, mais tempo eu fico saciado, aquele alimento leva mais tempo para ser digerido. Então sempre acrescentar aqui, pode ser umas folhinhas de alface. Vamos colocar aqui um pouquinho de alface. A gente recheia esse sanduíche com a nossa pastinha. E está pronto, um super sanduíche nutritivo. Esse queijo cottage, o tipo, a gente estava falando tanto de proteína. A proteína que esses queijos cottage têm, a maior fonte, é uma proteína derivada do soro do leite, conhecida como whey protein. Riquíssima em BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Então é uma proteína de valor biológico assim,
excelente. Então temos aqui o nosso sanduíche super light, hiperproteico, rico em fibras, rico em nutrientes, que seria uma opção 1000 vezes mais saudável do que você comer um misto quente, você comer uma esfirra, uma coxinha ou algum alimento industrializado. Agora, uma refeição como essa, com os ingredientes que foram colocados deste tamanho, eu acho que vale um almoço, gente, um jantar. No mínimo um jantar. É grande. E se eu te dissesse que o valor calórico de uma refeição dessa provavelmente equivale a um pão de queijo, e você considera quanto tempo que o pão de queijo vai te deixar saciado e quanto tempo que um sanduíche deixa satisfeito, você vê que é uma boa troca. Então é fazer dieta sem passar fome, né? Agora, eu gostei demais, mas nós temos uma outra dica que a doutora Ritz trouxe para nós, e até eu estava preparando aqui, que é esse... Oi, querido amigo. Posso colocar para cá? Seria um suco desintoxicante, diurético. Nessa época de festa, bebemos demais, comemos demais. Quem já não sentiu quando chega depois da ceia de Natal, acorda no dia seguinte, mãozinha inchadinha, o anel não sai, o pé gordinho, isso é retenção de excesso de álcool, excesso de sal. Então o corpo começa a reter muito líquido e o abacaxi é um excelente diurético. Então E é gostoso. abacaxi, juntando abacaxi com a água de coco, e aí a gente joga um pouquinho de gengibre Vou colocar pertinho assim. O benefício do gengibre nesse suco, qual seria? Exatamente o poder de estar tirando aquela sensação de náusea, de enjoo do dia seguinte, aquela ressaca. Então muita gente não sabe, gengibre para ressaca é excelente. Bom, você não vai precisar mais tomar aquele café forte. O ideal é que você não fique de ressaca. Não, até mas se ficar, é melhor o gengibre. o estômago vai estar sensibilizado. Se você ainda tomar um café preto, pode ser que desencadeie aí uma irritação gástrica. Então, usando tudo para proteger o estômago, proteger possíveis gastrites, úlceras, irritações. Então, o gengibre é excelente. E o hortelã, de outra forma, além de ter aquele cheirinho maravilhoso, dá aquele sabor todo especial, ele tem um poder excelente de diminuir a quantidade de gases e fome. Então, acordar no dia seguinte da ceia com aquela barriga dura, estufada, toda inchada, o hortelã vai ajudar muito a diminuir a quantidade de gases, de cólica. Então, é um mix aqui do que você precisa para se recuperar de uma ceia muito farta, que faz bem, é saudável, essa época do ano não deve se poupar, né? Você tem que aproveitar com a família. Fica muito antissocial aquela pessoa que diz que eu não posso isso, não posso aquilo, eu estou de dieta. Então, esqueça a dieta. Uma dica é, de repente, se controlar um pouco e não ficar tentado a experimentar tudo. Ok. Né? Normalmente as ceias elas são muito fartas, você tem muita variedade. Então, escolha uma carne, escolha um acompanhamento, escolha uma sobremesa. Não precisa experimentar de tudo. Não vira uma loucura, né? Vamos lá. Quer me ajudar a fazer suco? Vamos lá. Vamos botar então a água de coco. Não tem uma medida não, cada um faz um... Depende da consistência que você vai querer. Né? Se quer uma coisa mais por uma vitamina ou um suco mais ralinho. Mas mais ou menos 300 ml de água de coco é o suficiente para dar um bom copo. O gengibre também, a gente vai colocar aqui só algumas fatias, só para dar aquele gostinho. Afinal, senão o gengibre é muito forte. Se você colocar demais, o suco fica inteiro com gosto de gengibre. Não é essa a nossa intenção. A hortelã também, só algumas folhinhas de hortelã. Para você ver como essa hortelã é indicada para casos de má digestão, de cólica, de gases. Muitas pessoas costumam até ter o hábito de fazer chá de hortelã. Né? A tomada só tem do outro lado. Perfeito. Doutora, quem quiser conhecer o seu trabalho, saber mais sobre essas dicas que você dá aos seus pacientes, qual é o endereço do site, né? Isso, www.doutoraritz.com. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, saber um pouco mais sobre alimentação saudável, sobre a área da medicina que eu atuo, só entra lá e entre em contato com a gente. www.doutoraritz.com. Coloco uma fatia, 2 fatias já seria suficiente. E pronto, Rita, temos aqui um super suco. Então a gente pode tirar.
uma vida saudável. Aqui. Vamos brindar. Vamos brindar. Então, Feliz Natal e muita saúde, doutora. Muita saúde para todos nós. Ó, mais uma? Vambora. Intervalo e João Leles nos espera no próximo bloco para um rigatone ao molho caprese. Não saia daí, que a gente volta já. É bom, hein? É bom mesmo. Tem que estar quente. Viu que é bom, Paula? Eu te falei. Geladinho. uma Deve ser delícia. melhor ainda. Ui. Nós vamos ter que tirar tudo rapidinho daqui agora.